Olá, meus primeiros anos, como estão? Tudo bem? Mais uma aula de geografia nesse dia 24 de setembro, mais uma semana para nós trabalharmos nosso conteúdo de geografia. É um prazer estar com vocês sempre aí nessa caminhada nas nossas aulas remotas. É importante que vocês estejam aí empenhados, motivados para nós trabalharmos nosso conteúdo com motivação, empenho, dedicação para construirmos o ensino e aprendizagem, desenvolver as habilidades propostas e as competências, certo? Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo, o estudo dos solos, né? E vamos fazer a nossa aula hoje aí. Vamos lá, espero que sim, que todos estejam bem. Vamos lá. Estamos trabalhando o estudo do solo, né? Já vimos a concentração dos solos pelos horizontes, né? Trabalhamos as questões da conservação, da fertilidade do solo, né? Trabalhamos as vossorocas, hoje vamos trabalhar os movimentos de massa e a conservação dos solos em floresta, certo? É um prazer estar com vocês, vamos lá à nossa aula, certo? Eu peço a vocês estejam sempre aí com o livro didático para nós melhorarmos o conteúdo e a interpretação, fazer análise de imagem, certo? Vamos trabalhar na página 152 e 153, certo? Valeu, vamos lá. Aqui, página 152, movimento de massa. Em encosta que apresenta declividades, certo? Acentuados, movimentos de massa são fenômenos naturais, ou seja, fazem parte da dinâmica externa da crosta terrestre e são agentes que participam da modelagem do relevo ao longo do tempo, certo? Essas encostas aqui, elas têm essa declividade aqui, né? Porque são regiões de morros, né? Mares e morros, geralmente elas são regiões mais próximas aos litorais, certo? Porque foram formadas há milhões de anos, tem essas características, certo? Inclinadas, certo? E com declives na sua descida, certo? Vamos mais adiante, certo? Os movimentos de massa devem ser analisados, considerando basicamente dois fatores: a natureza do material movimentado, solo, detritos ou rocha, e a velocidade máxima, desde que alguns centímetros por ano até 5 km por hora, certo? Nos extremos pode ocorrer quedas ou rolamento de grandes blocos de rocha, montanha abaixo, certo? Ou escoamento lento de solo em vertentes de baixa declividade. Mas os movimentos mais frequentes e que causam impactos sociais, ambientais, são escorregamentos do solo em encosta, certo? Quer dizer que o que? Essa encosta aqui, né? Nesse morro, vocês veem aqui que esse solo já está sendo carregado, certo? Com esse processo, quando a chuva vem em grande intensidade, né? Vai infiltrando nesse solo. Vocês vejam que aqui há uma habitação, tem uma casa aqui, que ela já está condenada, né? Por quê? Porque ele não tem mais sustentação, esse solo aqui, ele é arenoso, né? Tipo um solo argiloso, né? E essa encosta já começou a cair aqui, ó, certo? É importante nós analisarmos a paisagem, porque o estudo da geografia ela tem esse conceito da teoria e da prática, certo? Esse deslizamento de terra em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2015. O desmatamento e a ocupação das encostas cria condições favoráveis aos movimentos de massa, principalmente nos períodos chuvosos, certo? Porque se essa área ela não for habitada, né, preparada para haver habitação, vai ocorrer esse processo, né? Geralmente, essas encostas, quando a chuva é mais intensa, elas começam a haver esse carregamento desse solo, certo? Causando até tragédias e mortes, né? Nessas áreas que são ocupadas, certo? Geralmente são terrenos irregulares, né?
que não são próprios para habitação, mas a população geralmente, né, ela se utiliza desses meios, né, às vezes por falta de condições financeiras ou até mesmo por outros meios aí, certo? Muito bem, vamos lá dando continuidade. Eu espero que todos estejam aí entendendo essas interpretações e nós vamos fazer nossas aulas aí continuando, certo? Aqui vamos à página 153, certo? Muito bom, vamos lá. No Brasil, onde existem muitas regiões serranas, né, sujeitas a elevados índices de pluviométrico, né, que são índices de chuvas, os escorregamentos dos solos nas encostas são muito frequentes, principalmente no verão, quando as chuvas são abundantes e tornam o solo mais saturado e pesado. Esse fenômeno faz parte da dinâmica da natureza e acontece independentemente da intervenção humana, certo? Porque geralmente, né, essas encostas, ela tem uma proporção maior, uma vegetação, mas às vezes esse índice de chuva ele é bem maior do que a concentração que o solo pode absorver, né? Porque ele está numa descida, numa serra, num morro. E com isso, essa infiltração, ele vai carregar, né, toda essa elevação que está lá, essa vegetação, o solo fica encharcado e com certeza vai carregar todo o processo de solo e até própria vegetação, né? Porque há uma grande filtração, certo? Muito bem. Há, entretanto, um grande número de movimentos de massa provocados pela ação antrópica. Por quê? A ação antrópica é relacionada à ação do homem, a alteração que o homem faz no espaço, no meio ambiente, no seu espaço de vivência, certo? Geralmente estão associados ao desmatamento, né? Onde ele vai habitar aqui, ele tem que desmatar para construir, certo? Muito bem. E estão associados ao desmatamento, ao acúmulo de acumulado sobre o solo, tanto em áreas urbanas quanto agrícolas, como pedreira, depósito de lixo e a ocupação irregular da encosta, certo? Porque essas áreas aqui geralmente são irregulares, certo? Esses bairros aqui, essas casas que são construídas nessas áreas, eles não são planejados. Geralmente ocuparam a área, certo? Na sua grande maioria, certo? E a ocupação, né? Sem um plano diretor da prefeitura, fica difícil de conter essas áreas irregulares. Por isso que o plano diretor, ele dita os procedimentos para construção, para habitar, para ocupar áreas no município, certo? Por isso é importante pôr ele em prática, certo? E regiões metropolitanas, né? Sabemos que tudo esse processo, devido à grande massa populacional que há nas grandes cidades, né? Geralmente nas áreas mais próximas às áreas litorâneas, sabemos nas áreas de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, né? Aracaju, muitas cidades nessas proporções ocorrem esses processos aí, porque há uma grande proporção de pessoas e eles sempre vão buscar, né, essas áreas que têm menos fiscalização ou que até o próprio Estado não entra, né, porque não consegue impedir essas invasões, certo? Muito bem, vamos lá. Para tentar evitar esse problema, é necessário adotar uma série de medidas de caráter preventivo. Por exemplo, fazer campanhas de esclarecimento para impedir novas ocupações em áreas de encosta e acionar a Defesa Civil em dias de elevado índice pluviométrico, certo? Muito boa essa ideia, mas antes de tudo, deve-se ter uma política pública de habitação, né? Que distribua casas ou que financie casas para essas populações mais pobres, que eles possam ter sua casa, sua moradia, né, em condições melhores de habitação, certo? Não adianta só cobrar
se não tiver uma política pública para melhorar condições de vida desses habitantes aí, certo? Muito bem, vamos lá dando continuidade, certo? Sempre aí acompanhando com o livro didático, que é importante para nós melhorarmos nosso ensino e aprendizagem e essa interpretação da análise, certo? Conservação dos solos em floresta. Em floresta, as árvores servem de anteparo para as gotas da chuva, que escorrem pelos seus troncos, certo? Infiltrando-se no subsolo, além de diminuir a velocidade do escoamento superficial, as árvores evitam o impacto direto da chuva no solo, como vimos a retirada da cobertura vegetal, prejudicando o solo, expondo a fatores de intemperismo, a erosão, cujas consequências são graves. Veja alguns exemplos, né? Sabemos quanto mais vegetação numa área, ela previne que o solo fique degradado, certo? Porque o impacto da chuva vai ser menor quando o solo tem vegetação, que não é esse caso aqui, ó. Veja essa imagem aqui, ó. Solo em processo avançado de arenização, certo? Em Manoel Viana, Rio Grande do Sul, 2014. Por quê? Há uma estiagem aqui e também não há muita vegetação. A tendência é que essa área fique totalmente descoberta, certo? Aqui nós temos alguns tipos de procedimentos, certo? Algumas consequências graves que aumentam, certo? Vamos ver alguns tipos aqui, ó. O aumento do processo erosivo e o empobrecimento do solo. Assoreamento dos rios, lagos, resultando do aumento do volume de sedimento, provocando desequilíbrio nos ecossistemas, certo? Quer dizer que o quê? Os rios serão todos, né, estarão sendo assoreados, quer dizer, aterrado. O seu leito não vai ser mais, né? Toda forma esse leito fica, né? Ele fica a forma de menos passagem de água e fica mais com sedimentação, areia, barro, né? Cimento ou rejeito de construção que são depositados nos rios, lixo, né? E toda forma isso aí prejudica esse meio de escoamento para as águas, né? Certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que tenham aproveitado essa aula. Qualquer dúvida, me tirando aí nas redes sociais, via internet ou nas nossas aulas em videoconferência. Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Até a próxima.